que já está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda. Meus cabelos são cacheados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Railene Sobral, que se descreve como uma mulher surda, de pele parda, tem cabelos cacheados que estão amarrados e os olhos castanhos. Uso de telas prejudica a saúde mental infantil. Problemas de comportamento, sono e humor são apenas alguns dos prejuízos. E para a gente entender melhor sobre isso, a gente vai conversar hoje então com a psicóloga, a professora Maíra Almeida, da Faculdade de Educação aqui da UFG. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cássio. Prazer recebê-la aqui novamente no nosso estúdio. E a professora Maíra, ela se descreve como uma mulher branca, tem 1,60 m de altura e cabelos cacheados abaixo dos ombros. Muito bem. Prejuízos com o uso de telas. A gente sabe que são muitas as crianças que acabam tendo esse acesso, até porque se torna uma maneira mais cômoda até, né, de deixar essa criança mais quieta, mas geram muitos prejuízos, professora? A gente tem várias pesquisas no Brasil que mostram que, em geral, o tempo de tela das crianças no Brasil, ele é maior do que em outros países. Então, realmente, esse é um tema muito preocupante para a gente aqui. A gente fez recentemente uma pesquisa aqui em Goiânia. A gente encontrou também que o tempo de tela das crianças aqui era o dobro do que a média mundial. Então, isso é algo que preocupa muito por conta de todos os prejuízos que vêm sendo associados na literatura científica, né? Então, a gente tem uma série de estudos que mostram que esse uso ele tem começado cada vez mais cedo, e quanto mais cedo ele começa, né, os hábitos, assim como os hábitos alimentares, de atividade física, os hábitos de uso de mídia também se formam na primeira infância. Então, para começar a usar as mídias digitais ali na primeira infância, em especial no primeiro ano de vida, tem que ser um adulto que apresente esse celular ou a TV para essa criança, para esse bebê. Então, quanto mais cedo esse uso ocorre, a gente, quando vai pensar em prejuízo, a gente tem que pensar no prejuízo a partir das diferentes faixas etárias, né? Então, falar dos prejuízos para a adolescência, a gente tem especificidades ali dentro da adolescência. Falar dos prejuízos para bebês, para crianças em idade escolar. Então, os prejuízos, eles também variam conforme a faixa etária da criança e outros fatores, né? Então, a gente também tem uma variação relativa à renda, famílias de diferentes rendas socioeconômicas fazem usos diferentes, né? Alguns estudos mostram que famílias de renda socioeconômica mais baixa tendem a acreditar que as mídias são mais educativas do que elas de fato são, e isso aumenta o uso, então, de crianças com famílias de status socioeconômico mais baixo. Além disso, a gente tem outros fatores que também vão interferir, né? Então, o próprio uso dos pais, o uso da família, na escola, com os pares. Então, a gente sempre quando vai pensar em prejuízo, a gente tem que estratificar um pouco para pensar como esses prejuízos se apresentam nas determinadas faixas etárias e contextos familiares e escolares dessa criança ou desse adolescente. Muito se fala sobre esse prejuízo quando é a criança usando, mas existe um prejuízo também quando os pais utilizam essas telas na frente dos filhos, muitas vezes até sem deixá-los ter esse acesso. Mas existe um prejuízo muito grande quando os pais também utilizam na frente dos filhos, não existe? Isso, assim, a gente... todas as pesquisas, elas mostram que a principal variável que contribui para o uso de telas dos filhos é o uso de telas dos pais. Então, sempre que a gente vai pensar em intervenção, né, quando chega na clínica, aquela criança que está com uso problemático, que de repente está dando crise de ansiedade na escola por ficar sem o celular, e aí a família ou a escola sempre pensa no uso individual da criança e a gente diz, calma, vamos pensar no uso do entorno. Como que é o uso, né, por exemplo, a criança na primeira infância, e aí vê a professora usando ali quando está na atuação profissional dela, ou quando a criança vê os pais utilizando. Então, assim, a criança, ela modela
os interesses e os comportamentos de tela dela pelo comportamento dos adultos que ela observa, né? Então, por exemplo, uma criança pequena ali na primeira infância, ela vê, se ela percebe que todos os adultos do entorno dela estão usando esse objeto, ela também vai se interessar. Ela vai ficar curiosa, ela vai querer saber o que esse adulto vê de tão legal aí. Quero ver isso também, né? Então, e isso do outro lado também, né? Se fosse um livro, por exemplo, a gente também poderia despertar esse interesse. Então, a gente sempre diz, né, que não dá para reduzir o tempo de tela da criança se a gente não compreende qual é o uso desse entorno, como que essa criança usa na creche, como que essa criança usa na escola, como que é o uso dos pais. Então, a gente vai tentar entender, pensando em intervenção, como é o uso desses adultos, porque a gente entende pelas pesquisas que é o uso do adulto que mais contribui para o uso da criança. Professora Maíra, mas assim, estamos falando de quais telas? Porque sempre que se fala na não utilização de telas, pelo menos até os 2 anos, não usar de forma alguma, muito é falado assim, mas na sua época eu usei e estava tudo certo. Ou na minha época eu usava e estava tudo certo, não tinha esse problema. Quando a gente fala, acho que essa pergunta é muito, muito interessante, assim, e é sempre por aí que a gente começa no nosso projeto de extensão que a gente tem aqui dentro da UFG, né, que é o Crianças Conectadas, e a gente sempre começa por aí quando a gente vai nas escolas ou quando a gente é convidado para fazer palestras. O que nós estamos chamando de telas? Essas telas que nós estamos nos referindo, elas têm alguns componentes, algumas características que diferenciam elas, por exemplo, da TV. Tradicional, como a gente conhece, né? Então, por exemplo, a instantaneidade, o touchscreen, eu quero assistir a um determinado episódio, eu clico na tela e ele imediatamente se abre. Ou, por exemplo, a multiplicidade, eu quero assistir um episódio, né? Aquilo que a gente brinca tanto. Eu abri a Netflix para escolher um filme e acabei dormindo e não consegui escolher, porque são tantas opções que a gente se perde. Então, a instantaneidade, a multiplicidade, elas caracterizam essas novas telas, que é delas que a gente está falando. Então, por exemplo, o smartphone, o tablet, a Smart TV, os aplicativos, todos eles se enquadram nessas telas. O rádio, não. A TV tradicional, que só tem programas, canais abertos, também não. Então, mas isso com supervisão também, né? Com supervisão. Então, sempre que a gente está falando de telas, a gente está pensando nessas telas que tem um boom ali a partir de 2010 e que trazem, que diminuem, né? Por exemplo, esse tempo da espera. Eu sempre cito esse exemplo, assim, na nossa época, sem ser saudosista, mas assim, se a gente perdesse um capítulo da novela, a gente ia precisar esperar o sábado, ou realmente a gente ia perder. Né? E hoje a gente não perde mais. A gente tinha um intervalo também, tinha um intervalo. Então, o episódio do programa que eu gostava era só na quarta. Então, eu ia precisar esperar outra quarta para ter de novo. Agora, não. Né? A gente tem tudo na mão a qualquer momento. Então, isso reduz o tempo da espera, reduz o tempo da frustração também. Então, essas características dessas novas telas, elas acabam impactando também a nossa subjetividade, a forma como a gente se comporta perante o mundo, porque elas vão moldando também como a gente se relaciona com o mundo. A tela ser utilizada para contato com a família por videochamadas é permitido? Sim, acho que isso foi muito nítido ali, né, na pandemia. A gente precisou dessas telas. A gente precisava delas para manter um contato de interação. Então, hoje, em geral, as recomendações de órgãos de saúde que a gente tem de diferentes países, inclusive brasileiros, é que o tempo de videochamada, ele não impacta da mesma forma do que o uso, porque eu acho que esse é um outro ponto muito interessante. A gente está falando de diferentes prejuízos, mas a gente também está falando de diferentes usos. Então, a gente tem uma criança que, por exemplo, vai usar a tela para visitar museus que ela não teria acesso, de repente, na vida dela. Esse é um uso que a gente pode pensar como um uso educativo, um uso que ela vai usar para aprender uma outra língua, né? E a gente tem aquele uso que é o mais prejudicial, que a gente pode dizer, que é o uso de alguma forma passivo. Então, eu não brinco. Eu ligo o Twitch e assisto alguém jogando. Então, não sou eu que jogo. Eu ligo o Twitch e assisto alguém que está jogando, né? Então, esse uso em que
não permite a criatividade, em que coloca a criança nessa posição muito passiva perante a tela, também é um uso que a gente, em geral, não recomenda. E a videochamada não, porque a videochamada ela convida para a interação. Ela convida para essa interação com a família, com os amigos. Então, o tempo de videochamada e de leituras de livros eletrônicos, eles, em geral, fazem parte do que a gente chama de um uso saudável dessas mídias. A gente só não pode substituir a vida real pela vida digital, né? Quando essa pessoa está distante e é possível você ter esse contato, não desprezando quem de fato está perto, e se você estiver numa reunião, e isso vale até mesmo para os adultos. Nós citamos alguns prejuízos, como insônia, como até mesmo a baixa produtividade na escola, tem vários outros tipos de prejuízos que são acarretados pelo uso indiscriminado dessas telas, né? Quando a gente fala de tela, como a própria professora Maíra disse, principalmente as telas de celulares, tablets, porque são carregados para todos os cantos, né? E a gente deixa muitas vezes até de viver essa paisagem de uma viagem ao utilizar o celular. E isso vale não só para as crianças e adolescentes, mas para nós adultos também. Professora Maíra, muito obrigado pela presença e por trazer esses esclarecimentos. Até a próxima. Obrigada, gente. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Você sabia que a pessoa com deficiência tem direito ao benefício de prestação continuada? O BPC garante um salário mínimo por mês, caso a renda familiar por pessoa seja igual ou menor do que 1/4 do valor atual do salário mínimo. O beneficiário também deve passar por uma avaliação médica e social do INSS e ser inscrito no CadÚnico. Mas o benefício não equivale a uma aposentadoria. Por isso, se a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho como empregado ou microempreendedor individual, o BPC é suspenso. Caso ela deixe de trabalhar, o benefício volta a ser pago após o requerimento no INSS. Quer saber mais sobre o BPC? Acesse o site gov.br. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 20 de julho, partidos políticos e federações já podem realizar convenções para definir coligações e escolher candidatas e candidatos para as eleições deste ano. O prazo segue até 5 de agosto. O maior congresso de pesquisa, ensino e extensão da Universidade Federal de Goiás já tem data marcada. A 23ª edição do Compex ocorre do dia 9 ao dia 13 de novembro no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freu Abufaisal. Com o tema Ciência Delas, o destaque é das mulheres, que brilham no ensino, inovam na pesquisa e impulsionam o futuro na extensão. Acesse o site 23compex.plateia.ufg.br para saber mais. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco a intérprete de Libras é a Inara Brasil. Ela se descreve como uma mulher branca, tem 1,60 m de altura, tem os cabelos abaixo dos ombros e pintados de loiro.
E agora eu te conto sobre um projeto de extensão do Departamento de Educação Infantil do CEPAI-UFG, que vai promover ações além dos muros da universidade, lá na cidade de Goianira. Quem traz mais informações para a gente é a estudante de jornalismo, Letícia Lorenzetti. Conta para a gente. Fios da docência e das infâncias, experiências que se entrelaçam na educação infantil, é um projeto que surge de uma parceria entre o Departamento de Educação Infantil da UFG e a Secretaria Municipal de Educação de Goianira. A proposta é realizar uma troca de experiências entre a universidade e os agentes da educação do município. Ele surge com o objetivo de formação continuada de professores, uma vez professor, sempre estudante. Então, a formação continuada, ela faz parte de todo o processo da docência. E na educação infantil, especificamente, porque nós acreditamos que a criança, dentro de uma proposta da teoria histórico-cultural, a criança é um sujeito histórico, social, que ele aprende em meio às relações, às interações e às mediações pedagógicas que são ofertadas durante todo o trabalho que é realizado na educação infantil. Então, quando se pensa em uma formação continuada de professores da educação infantil, é com esse objetivo de potencializar e qualificar as ações educativas que são realizadas na educação infantil. O projeto está em sua primeira edição e coloca o desenvolvimento da criança como tópico central, a partir de um entendimento teórico da importância das relações, da interação e também da mediação pedagógica. Na primeira infância, o aprendizado acontece de muitas formas. Na brincadeira com os amigos, nas texturas da terra, nas músicas que as crianças aprendem na escola. E foi a partir do interesse em aprimorar a educação que o município de Goianira buscou o conhecimento produzido na universidade. É o que explica Wesley Brito, integrante da SME e egresso da UFG. Então, nós queremos ofertar uma educação em tempo integral na perspectiva de educação integral. E isso envolve trabalhar com as linguagens das infâncias, com arte, com a cultura corporal, com literatura, com música, com dança, com brincadeiras, com interações, entre outras linguagens. E nesse sentido, o Departamento de Educação Infantil ele contribui muito nessa formação. Ao todo são 120 professoras pedagogas, mais 120 monitores e mais a equipe de coordenação e de direção dos 6 centros municipais de educação infantil, totalizando aí mais de 250 pessoas contempladas com esse projeto. Para a UFG, integrar essa parceria é uma oportunidade de devolver para a sociedade o que é desenvolvido no ambiente acadêmico. A Universidade Federal de Goiás é sempre muito aberta. E o Departamento de Educação Infantil, por ser também um campo de estágio em que os estudantes venham até aqui, então isso reverbera na graduação e retoma de uma forma muito interessante quando esses professores também se qualificam, fazem especializações, mestrados, fazem concursos e vão para o município. Então, quando existe um projeto de extensão, como a parceria, em que propõe estudo, reflexão, pensar possibilidades de potencializar e qualificar a educação, ele reverbera nas ações infantis das crianças que estão na educação infantil. O evento conta com atividades previstas para os próximos 2 semestres e a abertura vai ser na próxima sexta-feira, dia 14 de agosto, no Centro de Convenções Durval Assis Pereira, em Goianira. Se você é professor ou professora do município, procure a gestão do CEMEI onde trabalha para mais informações. Muito bem, está feito um convite aí para você, né, que é de Goianira. Basta fazer a inscrição, conforme a Letícia explicou para a gente. Letícia Lorenzetti, que inclusive já está aqui no estúdio com a gente, para contar sobre os eventos e oportunidades aqui da UFG. Seja bem-vinda mais uma vez. Quais são as novidades de hoje? Muito obrigada, Cássio. Antes de trazer essas atualizações, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma jovem mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos longos em um tom de castanho claro. Também estou usando um óculos de grau. Bom, Cássio, eu quero perguntar agora para os nossos telespectadores. Vocês são daquelas pessoas que já sabem um pouquinho do inglês, mas ainda têm dificuldades para ler um texto e entender quando ele está nesse idioma? O projeto Idiomas Sem Fronteiras, do Governo Federal, está com inscrições abertas para o curso Estratégias de Leitura em Língua Inglesa.
A formação é gratuita e acontece de forma remota, às segundas e quartas-feiras, das 2 às 4 da tarde. Os participantes recebem um certificado de 16 horas, já que as aulas acontecem entre os dias 18 de agosto e 8 de setembro. As matrículas vão até o dia 16 de agosto, em um formulário que está disponível no site idiomassemfronteiras.sri.ufg.br. E nesse caso, Cássio, os estudantes precisam confirmar, que fazem parte da UFG, já que a universidade é parceira do projeto. Muito bem. Recado dado, e temos mais uma oportunidade. Temos sim. Para finalizar, fica o convite para todos que nos assistem, estudantes técnicos, professores técnicos e também toda a comunidade externa da UFG para participar da edição de agosto da Feira Florescer. Ela segue até às 5 da tarde. E por lá você encontra culinária caseira, artesanato, papelaria, moda e muito mais. A feira acontece na segunda entrada da Biblioteca Central, aqui no Campus Samambaia. Então, terminando o programa aqui, eu já vou correndo para lá, porque eu sou muito fã dessa feira, viu, Cássio? Aqui no campus, na verdade, a maioria das pessoas, já saem do compromisso que tem, da aula, que seja, e correm para lá. Então, termina às 5 horas da tarde de hoje. Isso mesmo, vai até hoje às 5. Então, você que está por aqui, por perto ainda é possível aproveitar até às 5 da tarde. Letícia, muito obrigado pelas informações. Obrigado você também que está aí com a gente nos assistindo. Muito obrigado pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar mensagem para o nosso número 629-9181-1406. Ou se preferir, aponte também sua câmera aqui para o lado esquerdo da sua tela e é só ler o QR Code e acessar esse número. Pode também entrar em contato com a gente e manter esse contato por meio do nosso Instagram, @TVUFG. Muito obrigado pela companhia. Beijos e até mais.